e que possamos receber, segundo nossos merecimentos, as bênçãos do alto. Os bons espíritos que dirigem esta casa, que nos intuem, sejam sempre conosco e façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, que Jesus seja louvado. Com esta prece, com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da tarde de hoje, com um voto de muita paz para todos que se encontram em aflição. Espírita, em inglês, de Oxford, diz: o homem é um ser inacabado. Então nós ainda precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos renovar as instituições sociais, nós precisamos acabar com as guerras, precisamos acabar com a fome, nós precisamos acabar com a loucura da violência, e nós ainda não acabamos. Então um caso ali isolado, outro ali, não representa, esses casos não representam nada, nem chega a ser uma gota d'água no oceano. Então nós temos que admitir isso, não é subestimar-se, não é achar que está se, não, só está se inferiorizando, porque a autoestima, tudo bem, mas a gente tem que cair na real. Não é no real não, senão a gente se acaba, é na real. Quer dizer, bom, eu tenho isso, esses defeitos, eu sou assim, mas eu preciso mudar. É aí que está o desafio, o grande desafio. Por quê? Porque nós estamos sempre em contato com as pessoas, a família, no trabalho, no lazer, no templo ou não, nas atividades sociais. Então a gente vive também em função de determinados estímulos e nós respondemos emocionalmente, psicologicamente a esses estímulos. E quando estamos respondendo a esses estímulos, nós estamos criando não soluções, mas outros problemas. É difícil dizer, mas Bernardo é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu estou fazendo um trabalho, eu já estou nas 340 transparências, assim. E cada dia que passa, cada momento em que eu vou pesquisando o homem, eu estou fazendo uma pesquisa do homem em todos os caminhos sociais, o homem político, o profissional, o militar, o religioso, o artista, e eu estou vendo, olha, tem horas que eu tenho que parar para fazer uma prece, porque eu não aguento de tanta ignomínia, tanta perversidade, tanta maldade, tanta miséria. Diz, um trabalho pessimista, não, é a verdadeira face da humanidade. E nós precisamos encarar esta face, para ser até redundante, face a face. Nós precisamos nos encarar, sem medo, que as pessoas estão usando certos artifícios, tapando o sol com a peneira, usando de eufemismos, de figuras assim, retóricas. Encarar como eu encarei aqui a Bíblia,
Foi o primeiro espírita que teve coragem de escrever um livro dessa natureza. Mas isso aí você vai criar problema. Não estou criando problema nenhum, eu não inventei nada. Vocês que já leram, acho que há aqui pessoas que leram o livro. Está tudo lá no Velho Testamento. Eu não aumentei, nem inventei. Está aqui. Isso revela algo muito importante. Depois disso aqui, quem lê isso aqui vai dizer, mas quem é verdadeiramente Deus? Porque foi esse Deus que empurraram a humanidade ocidental. Foi esse aqui. Não tem outro. Todas as religiões ocidentais admitem esse Deus aqui. Vocês reparam uma coisa interessante? Nos programas evangélicos, eles pouco se referem a Deus, se referem mais a Jesus. Vocês já repararam isso? Porque um Deus desse é comprometedor. Um Deus que se arrepende de ter criado o homem, de ter criado o réptil, de ter criado as aves. E foi aí que veio o dilúvio. O dilúvio foi justamente para arrasar. E depois ele se arrependeu, ele só vive se arrependendo. Ele se arrependeu, e aí tem aquela história de Noé, um casal de casa. Veja se Noé encontrar animais que pertencem a regiões diferentes, distantes. Quer dizer, era um negócio assim meio... é fantasia. Eu acho que o espírita tem a obrigação de estudar, de pesquisar. É isso que eu faço. Aí quando eu revelo isso, isso aí está errado, não pode. O espírita... Não, a gente não pode ser tolerante com isso aqui. Isso não é tolerância, é conivência. Por quê? Mas eles acham o seguinte, que nós não somos cristãos, não. Tá vendo? Eles são, nós não somos. Nós somos mancomunados com os demônios. Hoje eu assisti a um programa gravado, o Globo Repórter. Olha, teve um momento em que eu disse, olha, isso aí devia a ciência investigar. Aqueles eguns, vocês viram? Eles dançando, sem braço, aparecendo um chocalho na mão. Eu já tive oportunidade de entrar em contato com esses eguns. Agora que abriram para a televisão, mas há mais de 15 anos eu entrei em contato em Taparica com eles. Por debaixo daquela roupa não tem nada. Tanto que eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, nada. De repente, quando parou tudo, eles sabem o que aconteceu? Isso não apareceu na televisão, porque eles não permitem. A roupa desceu, encolheu no chão. Ali são espíritos, realmente são espíritos. É um dos fenômenos mais importantes dentro dessa cultura, da cultura africana. Isso vem da África. Há mais de 1000 anos que esses espíritos se apresentam assim. Ali é um caso para se estudar, para se analisar. Ali não é uma religiãozinha, não. Ali não é baticum, não. Ali tem um fato de uma importância científica fora do comum. É isso que a gente precisa estudar. Eu entrei em contato com esse tipo de espírito. E são perigosíssimos, ainda tem mais essa. Bula com um espírito desse, para ver. Que nada. Minha gente, eu estudei antropologia por causa disso. Eu fiz direito à antropologia. Fui estudar antropologia para conhecer essas manifestações culturais e espirituais. Não tem nada a ver com religião ali. É que desfiguraram. Mas esse que apresentou a televisão, aquele trabalho ali é autêntico. É claro que é primitivo, é bárbaro, tudo bem, tem matança, tem isso, tem aquilo,
mas existe ali um substrato espiritual de altíssimo nível. É isso que nós espíritas deveríamos estar estudando, porque são manifestações de espíritos, hein? Não, ali não chega a ser materializado. Eles estão ali, eles falam. Você não viu ele responder? Mas quando eles caem, não aparece nada. Não é uma materialização, é um tipo de trabalho que nem William Crookes, nem Gibier, nem nenhum dos grandes pesquisadores entraram em contato. É único. Aquela manifestação é única. Então a gente precisa encarar todos esses aspectos sem preconceito, mas analisando cientificamente. Que apareceu no Globo Repórter, um programazinho de televisão brasileira. Ninguém se manifesta. Onde estão os grandes pesquisadores, né, aqui do Brasil, os antropólogos, os etnólogos? Por que não vão lá para dentro fazer? Vamos pesquisar isso? Vamos analisar essa questão de perto? Não, aquilo ali é como se fosse um folclore. Não é assim, não. Existe o folclore, sim, mas há realmente manifestações autênticas, verdadeiras. Então, nós precisamos encarar determinados aspectos de frente, encarar o candomblé sem preconceitos, não, aquilo ali não presta, não vale nada, o Exu, não sei o que. A gente precisa ir lá para dentro para investigar, porque existem fenômenos ali que mereceriam uma pesquisa. Mas, infelizmente, onde estão os pesquisadores brasileiros? Onde estão os pesquisadores? Porque é muito fácil falar. Não, isso aí é superstição. Isso aí é uma manifestação sem importância. Não é, não. O brasileiro não é dado a pesquisa. Por isso que um pesquisador no Brasil sofre. Ele é barbaramente atacado. Por quê? Porque as pessoas leigas, por exemplo, uma pessoa leiga, ela vai discutir espiritismo comigo? Não dá. Mas Bernardo é presunção. Não é questão de presunção, não, é que eu não sou burro. Eu vou discutir ginecologia com um médico, um médico que trata desse assunto, que trabalha diuturnamente. Eu vou discutir com ele? Não posso. É uma defasagem muito grande. Aí quando eu escrevo um livro, como esse aqui é outro também, não existe no movimento espírita brasileiro um livro sobre profecias e premonição. Vocês sabem que não existia porque tinham medo de escrever sobre profecias. A Federação Espírita Brasileira, para esse livro aqui ser aprovado a publicação, que eles mesmo pediram, eu não ofereci nada, eles constituíram uma comissão de espíritas intelectuais antigos para examinar isso aqui. Resultado, a minha bibliografia eles não tinham, eu tive que mandar cópia de tudo, porque a bibliografia minha é inglesa, alemã, aí eles não têm. Falta o quê? Falta estudo. É isso que eu sempre me bati no movimento espírita brasileiro. Estudo e pesquisa. Esse negócio de blá blá blá, esse negócio de ficar as pessoas se iluminarem, lá encontrar o nirvana, olha, isso é fantasia. Nós precisamos saber em que mundo nós estamos e nós não sabemos. Eu fiz uma pesquisa uma certa feita sobre astrofísica, mas foi uma pesquisa demorada, mas muito demorada. E aí eu peguei tudo que havia, os russos, a NASA, o programa espacial francês, inglês, não é? Russo, a Alemanha não, que ainda está com certas restrições. E aí eu não tenho material dessa grossura assim.
E aí meti as caras. Quando chegou no final, no The End, eu não sabia nada a respeito, porque nada me foi revelado ali. Nada. A começar pela cosmologia e terminar pela cosmogonia. Quer dizer, a formação do universo, a origem do universo e a origem do homem. Isso foi agora, de janeiro a fevereiro, que eu fiz essa pesquisa. Não encontrei nada que me satisfizesse. Então nós não sabemos ainda quem somos, qual a nossa situação no universo, que é vida. E aí, então, não, vamos nos autoiluminar, vamos... Minha gente, isso é falta de juízo. E o povo gosta. Eu tive no Congresso Espírita agora, a opção foi muito bom, mas olha, o pessoal que falava em neurolinguística e tal, e autoconhecimento, autoestima, ficou assim, ó. A minha sala ficou cheia porque era pequena. Agora cheguei lá, falei de quê? De pesquisa, coisa séria. Nada de enganar as pessoas. Aqui não. Quem vier aqui vai ter que estudar. Ou estuda, então não vai entender nada. Sinto dizer isso. Ah, mas Bernardo é muito presunçoso. Se vocês quiserem me achar assim, azar de vocês. Eu que não vou enganar aqui as pessoas. A gente tem que encarar frente a frente. Eu admito sim uma alta análise do nosso comportamento, das nossas atitudes. Encarar Deus aqui. Dizer, não, esse não é meu Deus, não. Um Deus sábio, inteligência suprema, não ia dizer uma asneira dessa. Ia? Eu estou sendo errado aqui. Quem errou foi ele, não foi eu, não. Isso aqui está entre aspas. Não foi eu que inventei isso. Foi ele que disse. Veja só, isso é sagrado. Isso aqui, é sagrado. A Bíblia é sagrada. Não é não. Então quando a gente aponta isso, Bernardo gosta de falar mal das pessoas, esse pessoal é ignorante, porque só ignorante que pensa assim. A gente tem que desmistificar, dizer assim, olha, mas vem cá, quem é Deus na verdade? Uma pessoa leu e me telefonou, dizendo, Bernardo, quem é Deus? Eu digo, Deus é aquele que criou o homem, porque esse que está por aí, foi o homem que criou. E criou a sua imagem e semelhança, porque é um Deus que mata, que odeia. Não viu? Eles mesmos se trazem Deus ou Deus espíritas. Quer dizer, por que Deus vai nos odiar só porque somos espíritas? Nós não somos filhos dele, não? Aí não, nós não somos filhos de Deus, somos filhos da descendência. Nós somos filhos da descendência. Vocês sabem o que é filho da descendência? De Adão e Eva. Que gracinha, não é? Uma coisinha fofa, não é? Nós somos de Adão e Eva. Então nossa origem é de 1500 anos antes de Jesus. Quer dizer, o Deus cósmico, o Deus do Big Bang, o Deus que a astrofísica tenta eliminar para encontrar a origem de tudo no acaso, é esse Deus que nós devemos estudar. É esse Deus que a gente tem que dizer, bom, eu primeiro quero saber que é Deus, porque nós não sabemos. Jesus revela até certo ponto, mas ele é muito lacunoso. Ele diz, o Pai que está nos céus. Ele não revela exatamente que é Deus. Ele revela o Deus que é seu Pai. Não é isso? Eu estou aqui porque o Pai me enviou. Vai para o Getsemane e pede ao Pai que afaste o cálice. O tempo inteiro é uma ligação Jesus, Deus, muito íntima, verdadeira. Mas ele raramente
ele desloca Deus como seu pai para fazer com que ele seja pai da humanidade. É só vocês estudarem o que está faltando. As pessoas que me criticam precisam estudar, porque eu estudo. E muito, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Hoje me acordei 6 horas da manhã, estudei até 4 horas da tarde. Eu estudo direto. É uma coisa minha, eu adoro estar ali estudando. Então a pessoa tem que estudar. Mas é bom, o Bernardo está errado naquele ponto. Não é. Eu estou falando assim porque normalmente as pessoas saem daqui e dizem, não gostei. Mas é assim mesmo. Aqui não se anestesia ninguém, não. Nada disso. A gente tem que saber por que, por exemplo, da obsessão. O que é a obsessão? De onde vem o obsessor? Foi Deus que mandou? Apareceu assim, a geração espontânea? Não. A obsessão é fruto dessa sociedade corrompida, de onde nós e da qual nós fazemos parte. Nós somos tão perversos quanto os obsessores, por isso que eles encontram receptividade. Uma vez perguntou, e Hitler? Eu digo, minha gente, Hitler somos nós. Dê poder absoluto a uma pessoa para ver o que acontece. Vocês veem uma coisa interessante. No mundo artístico brasileiro, e no futebol, em outros segmentos, quando a pessoa adquire fama, ela se transforma. A primeira coisa que faz, se for homem, é largar a mulher. E às vezes vice-versa. Vamos também, porque é a primeira, eu não sei porquê, quando fica rico e famoso, a primeira coisa é largar a mulher. E aí aparece, as louras, oxigenadas, é oxigenada que usa, loura de farmácia, como chama. Pois é, a pessoa não tem estrutura para suportar a fama, a celebridade. E aí mete os pés pelas mãos, normalmente. Isso não é regra geral, normalmente. Então as pessoas não têm, não sabem conviver com a fama, quanto mais com o poder. Deem poder absoluto para ver o que acontece. Daqui a pouco ele está matando todo mundo para se preservar do poder. O poder existe em função da violência. Não existe poder sem violência. Nem adianta. Repare, Jesus afrontou o poder, foi o que aconteceu, ele morreu. Mataram ele. Por quê? Ele afronta o poder. Gandhi afrontou o poder, mataram Gandhi. Faça um bosquejozinho assim, histórico, aí vocês vão ficar estarrecidos. Jordano Bruno, o grande Jordano Bruno, afrontou a igreja. Ele não admitiu esse Deus, Jordano Bruno. 1600 e tanto, 1500 e tanto, Jordano Bruno. Sabe o que aconteceu? Fogueira. O Papa que o condenou apareceu diante da fogueira, na frente do Vaticano, ali onde os turistas ficam cantando. Ele apareceu encapuzado para assistir à execução de Jordano Bruno. Aí Jordano Bruno, ele disfarçado, Jordano Bruno, aí as chamas consumindo o corpo do grande pensador, o criador da filosofia natural, um gênio. E ele morrendo apontou o dedo para o Papa e disse: eu amaldiçoo você e todos os seus sucessores. Vocês vão viver no luxo, na luxúria, no luxo, luxúria e no ouro. Assim, e não deu outro. Olha aí. Todos que afrontaram o poder foram eliminados. Todos. Façam como eu disse, um bosquejo, façam uma análise retrospectiva e vocês vão sentir isso. Esse é aqui mesmo, Deus.
com o poder na mão, através de Moisés, matou adoidado. Mas matava assim, mas sem dó e sem piedade. Ele dizia: passe a fio de espada tudo que vive. Aí quando os israelitas chegavam numa cidade, matava todo mundo. E tem uma coisa que eu não disse aqui, mas que a história registra. Flávio Joséfos, o maior historiador do Velho Testamento e da vida de Jesus, ele disse: olha, para que os comandantes israelitas se satisfizessem, eles traziam carroças e mais carroças carregadas com as cabeças de velhos, crianças, doentes, etc. Para provar que eles mataram tudo em nome de Deus. E aí? Eu estou errado? Eu estou aqui cometendo uma ignomínia, uma heresia? Não, eu estou mostrando a realidade. Eu nunca vou escrever um livrinho assim, meus irmãos, porque Jesus, na sua bondade e tal. Eu vou não. Eu agora gravei um CD, mas vocês vão ver o CD. Tem nada de anestesiar as pessoas, nós precisamos acordar para a nossa própria realidade e lutar para se renovar. E renovar essas instituições aí. Eu disse outro dia aqui, a base do amor é a política. As pessoas estranharam, a base do amor é a política. Porque o dia que nós soubermos escolher governantes íntegros e sérios, nós estamos fazendo um trabalho de amor ao próximo, principalmente aos que sofrem e aos que passam fome. É a maior caridade que vocês possam fazer, é se politizar, é saber usar o voto. Isso é evangelho. Evangelho não é só dar comida a esse, o cobertor aquele, não é? A água aquele lá, não é isso não. Tem a mensagem de Jesus tem uma profundidade política. Porque sem instituições sérias, nós não podemos crescer espiritualmente. Por isso que Jesus investiu na sociedade. Ele não se fechou em lugar nenhum, ficou lá preso, como os apóstolos. Depois que ele desencarnou, os apóstolos ficaram fechadinhos no Monte Sião, ali, criaram a comuna apostólica, pensando que Jesus estava falando em igualdade material, econômica, e não era. Era igualdade em base espiritual, para determinar a igualdade econômica, as diferenças sociais gritantes, os desníveis sociais, a má distribuição da renda. Mas isso é um discurso político? É sim, porque Jesus foi essencialmente político. Ou vocês acham que ele ia mudar a instituição na base do meu amor? Não, tem que mudar através. Se ele não fez a revolução pelas armas, ele revolucionou pelas ideias. Por isso que quando botaram Jesus e Barrabás, o pessoal do tempo, influenciando a galera, fez com que essa galera preferisse quem? Barrabás. Porque revolução pelas armas é mais fácil, mas pelas ideias é mais difícil. Combater ideias é perigoso, é dificílimo. Então é isso. Nós temos que mudar essas instituições. Ou mudamos, ou então vamos pensar que crescer espiritualmente é um trabalho isolado, e não é. Nem pode ser, tem que ser uma coisa conjunta, tem que estabelecer uma consciência coletiva. Quem disse isso foi um grande pensador argentino chamado Humberto Mariotti, no livro chamado Parapsicologia e Materialismo Histórico. Ele analisa o materialismo histórico, que é a base do marxismo, à luz da doutrina espírita. Que conclusão notável. Aqui na Bahia teve um dos grandes intelectuais baianos esquecido, chamado Eusínio Lavigne, era de Ilhéus.
escreveu o primeiro trabalho em terras brasileiras sobre espiritismo e socialismo. Ele mostra que ou nós modificamos as instituições, aprimorando-as, ou vai ser difícil crescer. No Livro dos Espíritos, por exemplo, vocês vão encontrar um pensamento sociológico de Kardec na lei de igualdade e de liberdade, tanto de Kardec como dos Espíritos. Tanto que ele pergunta aos Espíritos se as desigualdades sociais são frutos da lei de Deus. Leiam lá. Os Espíritos dizem, não, pertence aos homens, é uma questão de competência. Não só de competência, mas eu me permito completar, mas de conivência. Nós somos coniventes com o que está aí. Por quê? Porque nós, pressupostamente, ou pelo menos em tese, somos os responsáveis pelos governos corruptos da nossa pátria. Isso é contra o Evangelho? É. Quando Jesus diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o que é que ele faz? Ele estabelece aí duas premissas, mas dentro de uma só realidade. Era uma só moeda com duas faces. A Deus, este lado, o que é de Deus. A César, ou o homem, o que é do homem. Mas era uma só moeda. Então, é uma realidade e duas situações, dois processos, que tem que estabelecer uma interação entre Deus e o homem, entre Deus e César. Isso quer dizer, entre a lei de Deus e as instituições, entre a lei e a sociedade. Não estabelece uma dicotomia, mas é uma interação que deveria estar sendo praticada, desenvolvida, e não é. Então, são essas duas grandes premissas estabelecidas por Jesus. Ele foi um ser político, foi essencialmente político. Antes de mais nada, eu vejo o meio rabi da galera, eu não vejo meiguice ali, nada, essa é maluquice. Eu vejo um homem superior, um ser superior, enérgico, sábio, justo, dominava todo o conhecimento de sua época e de épocas passadas, porque nós vamos encontrar embutidos nos próprios evangelhos pensamentos puríssimos dos grandes mestres do passado. De vez em quando eu encontro Aristóteles ali, encontro Parmênides acolá. Ele expõe de uma forma fantástica. Repare outra violência também, que quando Sócrates investe contra o poder, contra a polis, o que é que acontece? Ele é obrigado a beber a cicuta, o veneno. Aristóteles também foi obrigado a beber o veneno. Outro grande também pensador chamado Anel Sêneca, Anel Lúcio Sêneca, o grande pensador espanhol, quer dizer, romano, mas nascido na Espanha e radicado em Roma. Nero mandou um ultimato: ou você se mata, ou eu vou lá me matar. Ele aí se matou. Por quê? Ele afrontou o poder. Nós precisamos não afrontar o poder, não é isso? Isso não devemos fazer nunca, mas transformar o poder. Podemos sim. Isso é benefício. Nós espíritos, nós estamos aqui reencarnados, não é para crescer em nível de pieguice, não. Não, meu irmão, fazer o amor, a caridade, o perdão. Não. Nós temos, porque somos seres políticos e temos que crescer assim. Eu sei que é duro assimilar essas ideias,
Alguém pode estar confundindo, né? Também. Espírita não se mete em política. Veja que maluquice. Isso é coisa de doido. Está alienado. Não é essa política partidária de que eu estou falando, é política no sentido aristotélico, cristão. É essa política que todos eles realizaram seu trabalho, sedimentaram, consolidaram as suas ideias, investindo em direção ao poder. Não tem a dúvida, não. Falta estudo, então. Eu fui professor de ética da Escola Superior de Advocacia, se tiver algum colega aí, eu fiquei assombrado, tinha 40 alunos, todos formados em Direito, alguns até com pós-graduação. Quando eu comecei a conversar sobre a ética aristotélica, ninguém sabia nada. Não sabia, mas nem sabia, ainda me perguntavam, ô professor, onde é que compra o livro de Sócrates? Eu digo, só se ele baixar aqui e escrever, porque... Não é? Quer dizer, falta estudo, falta pesquisa. Aí o pessoal se contenta com aquele livrinho de mensagem, uma coisa linda, uma maravilha. Uma vez uma menina chegou para mim e disse, Bernardo, eu estou me melhorando, estou ótima. Eu digo, ótima, muito bem. E por quê? Eu estou lendo Minutos de Sabedoria. Eu digo, minha filha, você quer ficar melhor? Leia os evangelhos, que 5 minutos você está assim, vale em séculos, né? Não é? Bernardo combate essa coisa, combato sim. O espírita tem que ser um livre pensador. E eu não estou exigindo que as pessoas sejam intelectuais, mas pelo menos permita a vocês mesmos a desenvolver um ente de razão voltado para o conhecimento real da doutrina espírita. É a doutrina que nasceu na França, primeiro mundo. Kardec não conversou com Luís da Anunciação dos Osórios Pereira, não. Kardec conversou com Voltaire. Kardec conversou com Sócrates. Kardec conversou com Fénelon. Kardec conversou com Pascal, Blaise Pascal, com Rousseau. Esses foram os interlocutores de Kardec, gênios da humanidade. Foram eles, nesse diálogo que houve entre Kardec e esses grandes espíritos. Então nós não podemos amesquinhar o pensamento desses homens, desprezar, mas está defasado, está não. Porque enquanto o homem continuar, perseverar nesses erros clamorosos que vem praticando, é claro que qualquer filosofia como a espírita, especialmente a espírita, estará sempre atualizada, será sempre atual, e estará sempre de acordo com essas nossos problemas, nossas necessidades éticas, filosóficas, políticas, sociais, que a religião entrou em estado de falência. Entrou, infelizmente, me desculpem aí, mas é a verdade. Nós vamos buscar a religião para quê? Para resolver nossos problemas futuros? Dizer, olha, eu quero ir para o paraíso? Eu quero ir para o céu? Eu quero me sentir bem depois da morte? Principalmente aqueles carentes. E a população brasileira está cheia deles. Não é o carente emocional, não é aquele que tem carência afetiva, é aquele que tem carência de comida, falta do que comer, que teve apenas R$6, que é um deboche de aumento. Estão brincando com a gente. Então essas pessoas, já que não deram certo, assim pensam, aqui pelo menos eu vou para o céu, porque interpretaram de uma forma distorcida aqueles bem-aventurados que têm fome.
Isso, os próprios evangelistas fizeram isso. Porque vocês vão encontrar isso num evangelista, acho que é Marcos, mas Mateus vem dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí sim é o pensamento de Jesus. Porque não consta que Jesus tivesse dado de comer a ninguém. Aí alguém está pensando aí, e a multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Você sabe por que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Para prender as pessoas pelo estômago, para ouvir a palavra dele, senão aquele povo todo ia embora. Ele deu a cesta básicazinha da época. E não tem nada, olha, uma das coisas principais de prender o homem é pelo estômago e pela ambição, pela cobiça. Gente, as multidões. A ambição de quê? De ir para o céu, de ir para a glória de Deus. Jesus salva, é uma maravilha. A gente está esperando lá com a opção de anjos, com aquelas cornetas, a gente passando, vestido de branco, um chambrão, cor de rosa, dependendo do status, não é? Pode ser cor de rosa, pode ser branco, né? E uma auréolazinha também aqui, né? Para poder completar o cenário, né? O mise-en-scène. É isso que a gente quer? Não vamos ter, não. Mas não vamos mesmo, porque depende do esforço pessoal. Esse é bom. Jesus verteu o sangue dele na cruz para nos salvar. Veja que maluquice. Salvar de quê? Então foi inútil, porque a gente continua cada vez pior. Olha a volta. Eu sei, mas é duro a gente estar aqui chegando para dizer isso para vocês. Vocês vieram aqui, uma mensagem de estímulo, de amor, de esperança. Mas é aí que está o estímulo e a esperança. Ou nós nos enfrentamos face a face, ou vai ser difícil a renovação. Eu sinto muito. Seria maravilhoso se eu pudesse chegar aqui. Eu me sentia bem feliz. Meus irmãos, que a esperança, ter um fé, ter o amor. Eu sei que isso agrada muita gente. Mas o nosso discurso, infelizmente, é assim. Porque é doloroso pensar que depois de 2000 anos que o Mestre esteve aqui, a nossa miséria moral é cada vez mais alarmante. Cada vez mais o homem se degrada, mostrando efetivamente o que ele é, diga-se de passagem. Vai dizer, mas será que foi inútil Jesus vir aqui? Há pessoas que chegam para mim e dizem: olha, Bernardo, eu gostaria de fazer evangelho lá em casa, mas ninguém acredita em nada. Há pessoas que fazem o evangelho no lar, às escondidas. Agora a família reunir para beber, tá todo. Depois um fica atacando o outro, porque libera geral, né? Aí bota os podres do irmão, cunhado sofre. E cunhado não é parente, assim que ver. A sogra. Eu conheço uma família, sinceramente, isso é verdade. Quando chega esse Dia das Mães, eles se reúnem e aí se cotizam, dão um presente lindo à mãe. Depois começam a beber e ficam xingando a mãe, pintaram o diabo com a mãe. Todo ano ela devolve o presente. Não é brincadeira, não. Então, reunir para isso, agora para estudar os evangelhos, vamos ver aqui, foi o que Jesus disse. Um dia, é uma denúncia, sabe? Agora mesmo, em 1999, um cientista de origem até judia, veja só, Prêmio Nobel de Física, diz: a ciência não tem nada a ver com Deus. A ciência, ele falou em nome da ciência, não disse eu não, ele disse ele não. A ciência não admite o Criador. Está lá escrito. Agora em abril de 1999, a ciência não tem nada a ver com o Criador. Quer dizer, como é que um homem desse, ignorante, ainda consegue ganhar prêmio Nobel?
Isso, ele fala para isso até que está sendo assim, inteligentíssima. Ele está mostrando que é burro. A não ser que seja esse Deus aqui. Aí ele está certo. Esse Deus aqui, tudo bem. Mas o Deus Criador não é esse não. Esse é um Deus que destrói. O Deus de que eu estou falando é aquele que constrói, que elabora, que cria. Esse é o Deus que eu admito. Aí, senhora, se as pessoas não querem admitir, é o problema delas. Mas este não é meu Deus. Eu não posso ser melhor do que ele. Eu jamais cometeria esses crimes aqui. É um serial killer, Deus nesse caso. Não? Serial killer. É um criminoso que mata em série. Está aqui matando o tempo todo, da primeira à última página. Vocês não leram, não? Leiam. Quem não leu, quem não tem ainda, compre. Adquira. Eu não ganho nada com isso, viu? Graças a Deus, não ganho nada. Aliás, graças a Deus eu não ganho nada, né? Graças a esse Deus aqui, né? Na verdade é graças a Deus. Então, gente, vamos estudar, vamos pesquisar. Espiritismo é uma coisa séria. É uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Ou nós encaramos assim, ou então vai ser um espiritismo brasileira. E vocês sabem que o brasileiro tem um mau hábito de transformar tudo para pior. Uma pessoa, não, mas porque você exagera, que nós estamos evoluindo. Eu digo, meu amigo, compare a música de Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Lamartine Babo, com essa música que está aí, com a Axé Music. Compare. Evoluiu? Será que isso é evolução? Compare os grandes artistas, a pintura, e vejam hoje. Por que um Rembrandt custa 20 milhões de dólares? Não devia custar nada, a pintura atrasada, superada, não é? Por que custa? Por que um Renoir custa 8 milhões de dólares, 10 milhões? Não, é atrasada. Essa pintura impressionista, isso não tem mais valor. Tem sim. Tem. Agora, veja um quadro de um artista moderno, não chega nem a 50 mil reais, quando chega. Por quê? Parece que o mundo evoluiu? Não. É que os homens não querem, tá, atender a determinadas exigências, vamos dizer assim, ou reclamos, em nível de crescimento, desenvolvimento de potencialidades, o florescimento do talento, é isso. E aí cada vez mais a coisa fica medíocre, a música mesmo. Tanto que eu li hoje mesmo, estava lendo, que uma gravadora italiana suspendeu a gravação das obras de Carlos Gomes, porque ninguém comprava, nem no Brasil. Tá bom? E olha que ele fez o Guarani, que a pessoa ouve com raiva porque está ligado à Voz do Brasil, associou que não presta. Um programa que ninguém ouve, que é horroroso até hoje. O pobre do Carlos Gomes, que era um condicionamento meio assim, a Pavlov, entre o Guarani e um programa detestável, que é a Voz do Brasil. Não é? Então, essa gravadora não quer gravar mais, porque música clássica é uma coisa muito, é um mercado restrito, vocês sabiam dessa? O pessoal hoje quer tchan, tchum e tchan, 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 tchan. É isso que o pessoal quer. Quer dizer, é uma geração de incultos, de pessoas incultas. É isso, infelizmente. Eu estou aqui sendo pessimista? Não. Eu estou revelando o que está aí. É isso que eu estou fazendo. Se vocês quiserem,
Estudem e vocês vão chegar a essa conclusão. Leiam. É isso. E hoje em dia na escola, as pessoas não estudam nada. É um fracasso. Ministros chegam na televisão, mas atropelam o português. Olha, esses apresentadores, olha, cada que vez que dá uma pedrada lá, eu sinto aqui, eu não vou nem mais assistir. É pedrada em cima de pedrada, é um desconhecimento total do vernáculo. Isso aqui, e aí vai entender espiritismo, não é difícil. Se vocês querem conhecer espiritismo, estudem. Espiritismo não tem nada a ver com psicografia no Brasil. Tá bom? Todos os espíritos se comunicaram no Brasil não tem nada a ver com espiritismo. São opiniões pessoais dos espíritos. Espiritismo é uma ciência, uma filosofia. É isso que ele é. Agora, se o Espírito José vem e escreve um livro, é a opinião dele. Eu escrevi um livro, a opinião de Bernardo. Vocês podem dizer assim, ó, vem cá, por que contesta o encarnado aqui e não contesta o espírito? Não é? Isso aqui, caiu de pau em cima de mim em São Paulo, tudo quanto é jornal espírita me arrasou. Agora, o encarnado pode. Agora, sabe, acho que você tem medo de ser assombrado pelo espírito, só se é isso. Agora o espírito escreve uma opção de besteira, não é? Não, que maravilha. Mas que não é assim, não. São 2 pesos, 2 medidas. Então nós temos que estudar. Estudem. Que espiritismo é uma doutrina fantástica. Podem ter certeza disso. Agora, tenham cuidado. Muito cuidado ao estudar. Porque a doutrina espírita inquieta, incomoda. As pessoas que realmente estudam têm que mudar muitas coisas, muito mesmo. A maneira de ser, de agir, de pensar, de raciocinar, de admitir, de recusar, etc. É a doutrina do livre pensador, do homem que pensa. Essa é que é a grande verdade. Então, estudem. Então, são 3 requisitos para a pessoa ser um espírita realmente, segundo Kardec: estudar e estudar. Esses são os 3 requisitos. Depois vocês cuidem de se iluminar, mas primeiro se conheçam, certo? Não saiam daqui iluminados e burros. E muita paz.